Olá, C11. Mais uma aula com o professor Anderson, matemática aqui na nossa plataforma. E hoje, como combinado, a gente vai começar a dar uma relembrada no assunto de frações que a gente começou no ano anterior. Então, o que eu sempre digo para vocês, fração é uma divisão. A gente ainda, quando está trabalhando com frações, ainda não quer calcular essa divisão, e algumas delas a gente nunca vai querer, que são aquelas que são infinitas, mas toda fração é uma divisão. Eu estou dividindo alguma coisa. E o conceito de divisão tem que ficar bem claro para que a gente entenda o que são as frações. As partes de uma fração, o numerador, que indica o número de partes, e o denominador, que dá o nome da fração. Então eu tenho aqui meu numerador, quantos pedaços? 2. De uma coisa que foi cortada em 3. 2, o 3 dá o nome, terços. Certo? Se alguém tiver alguma dificuldade de lembrar como é que são os nomes das frações, me pergunta que eu indico o vídeo para vocês assistirem, que vai estar lá da B30 com a leitura do nome das frações, tá? Quando nós falamos em fração, falamos em parte de um todo. A parte de um todo. Eu tenho duas partes de um todo que foi cortado em 3. Certo? Então a gente tem a parte de um todo. E a gente vai ter 3 casos bem particulares e bem especiais para diferenciar dessa parte de um todo. O primeiro desses casos é quando a parte cabe no todo. Eu cortei em 3 pedaços e eu peguei 2. 2 terços. Cortei em 3 pedaços e peguei 2. Pronto, a parte cabe no todo. 1/8. Eu cortei em 8 pedaços e peguei 1. 1/8. A parte cabe no todo. 3/4. Eu cortei em 4 pedaços e peguei 3. 3/4. Chamamos essas frações de frações próprias. 2 terços é uma fração própria. Por quê? Porque a parte cabe no todo. 1/8 é uma fração própria, propriamente fração. 1 cabe em 8. 3/4 é uma fração própria. 3 cabe em 4. Certo? Então, assim, toda vez que a parte couber no todo, eu tenho uma fração própria. E esse é o caso mais comum da gente trabalhar com a ideia de fração. Nós temos mais 2 casos que eu tenho que relembrar. Então, vou fazer o seguinte, vocês vão dar um pause, eu vou colocar os outros 2 casos aqui no quadro e a gente vai falar de uma novidade logo depois disso, tá? Então, turma, segundo caso que a gente vê é aquele caso em que a parte não cabe no todo. A parte excede o todo. Eu tenho mais partes do que 1. Como assim, Sor? Olha só. 5 metades. Vamos pegar um exemplo, hora do recreio. Cheguei no recreio e estava sendo distribuído metade de maçã. Aí eu entrei na fila, peguei uma metade de maçã, aí tinha um colega meu que não queria, ele pegou uma metade de maçã e me deu, um outro que não queria também me deu, e aí eu botei um boné, passei disfarçado, peguei mais uma metade, e uma amiga minha pegou uma outra metade, não comeu e me deu. Eu comi 5 metades de maçã. Quantas maçãs eu comi? 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades. Opa! A minha parte não cabe no todo. Não tem como eu ter 5 metades de uma maçã. 5 metades dá 2 maçãs inteiras mais uma metade. Isso é o que a gente chama de fração imprópria.
Por quê? Porque ela não é uma parte do todo. Essas partes formam muito mais do que um todo. Nesse caso, formam 2 todos e mais um pedaço. Outro exemplo, 4/3. Eu peguei uma coisa que foi, sei lá, aqueles chocolatezinho que é dividido em 3 pedaços, assim, esqueci o nome agora. Acho que é Kit Kat. É. Ele é dividido em 3 pedaços. E eu comi 4. Como? Se ele é dividido em 3 pedaços, como é que eu vou comer 4? Bom, eu vou comer 4, comendo um inteiro, mais um pedaço. 4 pedaços de uma coisa que está cortada em 3. Certo? Ah, a gente fez uma janta e aí, quando a gente viu, a gente comeu 15 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Como? Claro, tem que ter mais de uma pizza para acontecer isso, não tem? Então eu pego lá a pizza. 1, 2, vamos ver se já dá. Comi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preciso de mais pizza. 9, 10, 11, 12. Opa, preciso de mais pizza. 13, 14, 15. Quantas pizzas tinha que ter para cortar em 4 e comer 15 pedaços? Tinha que ter 4 pizzas. Sobrou um pedaço lá. Ó. Guardei para comer gelado. Deu para entender o que é a parte não caber no todo? Eu preciso de mais do que um todo. Então eu peguei e comi 15 pedaços de uma coisa que foi cortada em 4. Eu preciso ter mais de uma coisa. Então não é uma fração própria, é uma fração imprópria, porque eu preciso de mais de um. Certo? A parte é maior que o todo. A parte não cabe no todo. A parte é maior que o todo. Nesses casos em que a parte é maior do que o todo, a gente ainda tem um caso particular, que é o caso em que as partes formam um todo. Olha só, 8 metades, mesma situação lá das maçãs. 8 metades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu comi 8 metades de maçãs, 8 metades de maçãs, quantas maçãs eu comi? 1, 2, 3, 4 maçãs. Opa, 8 dividido por 2 é 4. Tais 8 meios é a mesma coisa que 4 maçãs. 8 metades, 8 dividido por 2 é 4. Se dá para dividir, essa fração é uma fração aparente. Parece, mas não é. Ela parece uma fração, mas no final das contas ela não é uma fração. Ela é um número natural. Olha só. E como a gente está em C10, ela também é um número inteiro, né? Bom, bora. 15 terços. Já dá para enxergar aqui? 15 dividido por 3 dá 5? Vamos ver. Terço, 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 terço e terço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terços. 5 inteiras. Ah, era para ter desenhado o chocolate. Desculpa aí.
16 oitavos. Vamos separar em 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dividido por 8 dá 2. Então, apesar de parecer uma fração e de parecer uma fração imprópria, porque a parte era maior do que o todo, quando eu divido 16 dividido por 8, eu acho 2. Eu poderia mostrar uma mais simples ainda. 4 pedaços de uma coisa que foi cortada em 4. Eu não comi a coisa inteira? Dividi em 4, comi os 4. Comi inteiro. Então essa é uma fração aparente. Parece fração, mas não é. Lembraram disso? Beleza, dá um pause e copia então. Então, essa é a novidade. Né? Novidade em 2020, que agora voltou para a base curricular pela BNCC. Os números mistos. Quando a gente tem uma fração imprópria, a gente pode representar essa fração da seguinte maneira. Eu mostrei lá para vocês a historinha das 5 metades de maçã, lembra? 5 metades era como se eu tivesse 2 maçãs inteiras mais uma metade. É uma fração imprópria. Eu posso representar isso aqui dessa maneira. 2 inteiras e uma metade. Isso se chama número misto. Onde é que a gente vê isso? Livro de receita. 2 xícaras e meia de farinha. 2,5 xícaras de farinha. Tá? É o lugar mais comum da gente enxergar isso. Pega um caderninho de receita, lá vai estar assim. 2,5 xícaras de farinha. Super comum. Tá? Então, ou seja, 2 inteiros e 1 meio. 2 inteiros e 1 meio. Para fazer isso, basta dividir. É super simples. Olha só. 17 quintos. Eu quero escrever na forma de número misto. Quantos inteiros vai ser? Bom, 17 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15 e sobra 2. Acabou. Acabou. Fechou. 3 inteiros. E quantos pedaços sobraram? 2. Dá uma coisa que foi cortada em 5. 3 inteiros e 2 quintos. De novo? Beleza. 13 terços. 13 terços. Vamos dividir 13 por 3. Dá 4 inteiros. 4 vezes 3 dá 12 e sobra 1. Então, 13 terços são 4 inteiros e sobrou um pedaço de uma coisa que estava cortada em 3. Belezinha? Fácil, né? 3 inteiros e 2 pedaços dessa coisa que está cortada em 5. 4 inteiros e um pedaço dessa coisa que está cortada em 3. Vamos fazer mais uns exemplos? Vou dar pause, vocês vão dar pause, copia, vou mostrar mais exemplo. Então, pessoal, mais um exemplo aqui para a gente entender números mistos, né? E depois eu vou passar a atividade para vocês, tá? Então, olha só. 39 quartos. 39 quartos. Eu preciso escrever na forma de número misto. Eu vou lá e faço 39 dividido por 4. Ok. Quantas vezes o 4 cabe no 39? 9 vezes. Dá 36, sobra 3.
Então, não teria como, ficaria até estranho, o Harry Potter entrar na plataforma 39 quartos. Em que plataforma ele entra? 9 inteiros e 3 quartos. Que é uma plataforma que está entre a plataforma 9 e a plataforma 10. 9 sobrou 3 de 4. 9 e 3 quartos. Um número misto que vocês já devem ter visto algumas vezes quem assistiu Harry Potter. Certo? Então, a ideia de número misto é isso. É a parte inteira e quantos pedacinhos de uma última parte. Ok? Eu vou agora passar atividades e quando vocês, vai dar seguimento, já vai estar as atividades aí no quadro. E aí, pessoal, vocês vão pegar essas atividades, resolver bem simplinho, dar uma revisada no que vocês anotaram para resolver. Primeiro, classificar as frações como próprias, impróprias ou aparente. Vai lá olhar. Essa aqui é uma fração própria, essa aqui é uma fração aparente, essa aqui é uma fração imprópria. Essa aparece, mas não é aparente. Cada uma delas vai escrever o que ela é. Básico. Explicaçãozinha da aula de hoje. E aí vai pegar essas duas frações aqui, impróprias, e transformar para a forma mista. Isso que a gente viu nesta aula. Tá? Fazer a divisão, ver quantos inteiros tem e quantos pedaços sobraram. Tá? Fez? Fotinho, me manda para ver que vocês entenderam. Fico esperando pelas imagens de vocês e até a próxima aula. Tchau! Eu pause para copiar.